Então, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai continuar então o conteúdo de ontem, né, que é a parte do potencial elétrico, diferença de potencial, trabalho da força elétrica e energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica a gente passou ontem e o potencial elétrico também a gente passou um pouquinho ontem. Eu vou revisar um pouquinho o potencial elétrico para a gente dar continuidade. Eu fiz ontem um exemplo com vocês do potencial elétrico, mas eu hoje vou começar revisando um pouquinho do potencial, que ele origina da energia potencial, né? Ele é a energia elétrica que tem numa carga, né? Por quantidade de carga. Então, vamos lá. Nós temos aqui compartilhar com vocês a parte que nós tínhamos ontem. Então, vamos lá. Ontem, então, a gente viu um pouquinho do potencial elétrico, né? A gente conversou, a gente viu primeiro a parte da energia potencial, né? E o potencial elétrico, então, é aquela história de quando a gente coloca uma carga de prova dentro de um campo elétrico, essa carga de prova ela vai ter essa energia armazenada, essa energia potencial armazenada. Então, o potencial elétrico é esse potencial que essa carga de prova tem para ficar com essa energia, tá? Ela vai ter essa energia no corpo para realizar um trabalho. Então, o que vai acontecer? Ela vai atrair ou repelir outras cargas elétricas. O potencial sempre vai existir, independente do valor dessa carguinha que é colocada dentro do campo elétrico, tá? Independente do valor dessa carguinha. Então, o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico ele mede a energia elétrica por unidade de carga de prova, tá? E a gente viu que a formulazinha, então, do potencial elétrico, que ele pode aparecer como U, tá? Potencial elétrico pode aparecer como U, e a diferença de potencial, que a gente vai ver mais adiante, que é quando a gente vai ver o potencial de um ponto a outro, é a DDP. A unidade medida do potencial, então, é o volt, e a gente calcula ele da seguinte forma, onde o K é aquela constante que a gente usa lá desde o começo, que é 9 vezes 10 na 9. A gente viu algumas regras a respeito do potencial, né? Nas cargas geradoras positivas, o potencial vai diminuir conforme se afasta da carga, e na carga geradora negativa, o potencial vai diminuir conforme se conforme se afasta da carga também. Não, conforme se aproxima da carga, isso mesmo, tá? Conforme se aproxima da carga. O potencial ele sempre diminui seguindo a linha do campo. Ó, a linha do campo é de aproximação numa carga negativa, portanto o potencial vai diminuir se aproximando da carga. Aqui, ó, a linha do campo elétrico numa carga positiva é um campo elétrico de afastamento, então o potencial ele diminui conforme se afasta. Tá? O potencial elétrico ele é conforme a linha do campo. Então aqui está escrito isso, né? A carga positiva nas cargas elétricas positivas, eles produzem potenciais elétricos positivos, porque é uma grandeza escalar, vai o sinal da carga. E como o potencial é inversamente proporcional à distância, quanto maior a distância, né, menor o potencial. Na carga negativa, como vai o sinal da carga, fica o contrário, quanto maior a distância, maior o potencial. Aí eu ainda mostrei com números aqui para a gente lembrar que os números negativos crescem ao contrário. Algumas propriedades do potencial, então. Lembrem-se que depois vocês vão ganhar todo esse quadro em PDF, vocês podem estudar, vão ter ali. E eu também estou colocando os PDFs no diretório aqui do Clipe Escola, tá, pessoal? Então, se alguém perder ali no grupo do Whats, vocês têm eles aqui no nosso diretório do Clipe Escola. O potencial elétrico é uma grandeza escalar
pois foi definido a partir de razões entre duas outras grandezas escalares, tá? É a energia e a carga elétrica. O potencial elétrico é uma grandeza de ponto, pois trata-se de uma grandeza associada a cada um dos pontos do campo elétrico. A gente está medindo o potencial num pontinho do campo elétrico. O potencial elétrico, então, ele é associado àquele ponto e ele não depende da carga de prova. Isso aqui aparece muito em somatório, tá? O potencial elétrico depende do valor da carga geradora. E aqui, então, que o potencial elétrico decresce no sentido da linha de força, ele diminui, né, conforme o sentido da linha. E o valor algébrico do potencial elétrico gerado por uma carga tem o mesmo sinal dessa carga, tá? Que vai o sinalzinho da carga no potencial. Aqui eu mostrei para vocês como é o gráfico, né? Não achei questões que envolvam esse gráfico assim. Mais tarde a gente vai ver um pouquinho de gráfico, ele é semelhante a esse aqui. E aí eu fiz para vocês um exemplo de aplicação direta da fórmula, que era para encontrar o potencial elétrico situado em um ponto B, que está situado a 90 centímetros de uma carga elétrica, que vale 5 vezes 10 na menos 6. E aí a gente parou aqui em outros dois exemplos que eu quero que vocês façam eles agora, tá? Papel e caneta na mão, papel e lápis, papel, lápis, borracha e mãos à obra. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês resolverem esses dois aqui. Eu vou colocar para vocês as fórmulas, tá? A fórmula que vocês vão usar aqui é a do potencial, que é K, Q sobre D. Lembrando que tem que estar em unidade do sistema internacional, portanto, isso aqui tem que estar em metros, e na número 4, isso aqui tem que estar em metros também. Ok? Tempinho para vocês fazerem. Vamos lá. Vou corrigir elas então. Espera aí. Vamos para o quadro aqui. Vou corrigir então. Olha só. A primeira. Qual o potencial em um ponto situado a 2 centímetros? 2 centímetros é a nossa distância D, que a gente vai transformar para metros. Eu vou colocar em notação científica, porque está tudo com notação científica, fica mais tranquilo. 2 vezes 10 na menos 2 metros. Então, o potencial elétrico vai ficar o K, que é 9 vezes 10 na 9. O Q, que é menos 4, a gente tem que colocar o sinal da carga, vezes 10 na menos 8. E a distância, então, 2 vezes 10 na menos 2. Bom, eu vou poder simplificar esse 2 com esse 4 aqui, vai sobrar 2. 8 vezes menos 2 dá menos 18. E agora é só fazer as bases 10. 9 menos 8 dá 1. 1 menos menos 2 dá 3. Então, isso aqui vai dar menos 18.000 volts. Tá aí. Alguma dúvida? Acho que ok, né? E essa número 4 aqui é a mesma coisa, só que a nossa distância vai ser, essa distância aqui, vai ser 10 vezes 10 na menos 2. Eu vou ajeitar ela aqui. Aqui tem 1, né? Aqui tem menos 2, na verdade é 10 na menos 1 metros. Então, eu vou ficar com 9 vezes 10 na 9, vezes menos 4, vezes 10 na menos 8, dividido por 10 na menos 1. Então, o potencial
vai ficar 9 vezes menos 4 dá menos 36. Menos 36, daí vai ficar 9 menos 8 dá menos 1. Menos 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 vai dar 2. Então, isso aqui vai dar menos 3.600 volts. Ok, entenderam esses dois probleminhas? Aplicação assim direta da fórmula? Acho que tá ok, né? Aplicar os dois assim diretamente. Um terceiro problema então para vocês, que é esse aqui, ó. Agora vocês vão ter que calcular a diferença de potencial entre os pontos C e P. Eu vou mostrar para vocês. A diferença de potencial é vocês fazerem, ó. Eu estou pedindo a diferença de potencial entre C e P. Diferença é uma subtração, tá? Então, entre quem? Entre o potencial de C e o potencial de P. Sempre nessa ordem que aparece aqui, ó. Então, vocês vão pegar o valor que encontraram para o C e diminuir do valor que encontraram para o P. É sempre pegar na ordem que está sendo pedido aqui, ó. É a diferença de potencial. E lembram que diferença de potencial é aquilo que a gente chama de DDP. É a diferença de potencial. Então, tentem fazer essa tal de diferença de potencial entre C e P. Dificuldade. Então, como é que ficou a diferença de potencial entre C e P? A diferença de potencial entre C e P ficou assim, ó. O potencial de C, a gente encontrou menos 18.000. Menos o potencial de P, que é menos 3.600. Tem que colocar os sinais, porque é uma grandeza escalar. Vai ficar menos 18.000 mais 3.600. A diferença de potencial entre C e P vai ficar menos 14.400 volts. O que significa essa diferença de potencial? Olha só. Essa carga que a gente está analisando é uma carga negativa. Então, o campo elétrico, que é representado por essa setinha azul, é um campo de aproximação. Lembram que num campo elétrico o potencial ele sempre vai ser menor, né, no sentido do campo. Então, olha só, o campo de C é menos 18.000. É menor do que o campo em P, que é menos 3.600, que é mais afastado aqui, ó.
tá? Diferença de potencial, eu quero saber a diferença do potencial que eu tenho nesse local aqui em relação a esse local ali. Isso aqui é a DDP, tá? É essa diferença que eu tenho de um ponto para o outro. É isso que a gente encontrou nesse nosso problema aqui. Então, ó, o que é essa diferença de potencial? É o que a gente já viu, né, nas nossas outras aulas, como chamada de voltagem, que é aquilo que a gente tem na tomada, tensão elétrica ou também a tão famosa DDP, né? E essa diferença de potencial, ela é utilizada para explicar esse movimento das cargas. As cargas se movimentam e cria a corrente elétrica só porque existe uma diferença de potencial. Se não existir uma diferença de potencial, não tem movimentação de cargas, tá? Então não vai ter corrente elétrica, porque precisa ter uma diferença de potencial para ter corrente elétrica. Vocês vão encontrar essa DDP representada por U, por V ou pelas iniciais DDP. Vocês vão encontrar pelas essas três formas, tá, pessoal? Vocês viram que antes a gente usava U, lá nas leis de Ohm, a gente usava U igual a R vezes I. A gente usava assim. A gente usava... Agora eu estou usando V, tá? Estou usando V para potencial. E DDP é quando a gente está falando justamente da diferença de potencial. Aí a gente escreve DDP. Então, ó, a diferença de potencial é isso que a gente fez agora. Aí quando a gente fala de diferença de potencial, normalmente vem U. Isso causa bastante confusão para a gente, então fiquem bem ligados nisso. Eu vou usar V para vocês, para a gente não se confundir tanto. Na apostila de vocês também está V. Mas se vocês forem procurar outras aulas, outros sites e coisas assim, provavelmente, pessoal, vai aparecer U. Então fiquem bem ligados nisso, tá? Porque às vezes a gente vai procurar outras coisas para estudar e daí, ai, mas a prof usa V, na apostila tem V, o que é esse U? Então, estão avisados, tá? Pode aparecer de todas essas formas aí. Bom, eu já mostrei para vocês o que é um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é aquele campo que é formado por placas. Não é aquele campo elétrico formado por uma carga redondinha, assim, né? Por uma carga puntiforme. A carga puntiforme forma radial, né? Ela forma um campo assim. Aqui nós temos um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme normalmente se abrevia por céu, quase céu, assim. O campo elétrico uniforme, ele é dito uniforme porque as linhas de campo elétrico são paralelas, são essas linhas verdes que vocês estão enxergando aqui. Nessas linhas aqui, nesses campos elétricos uniforme, o que nós temos? Ó? Aqui eu coloquei aqui para vocês. Ó. A DDP entre dois pontos é proporcional à distância entre as superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? Superfícies equipotenciais são superfícies que têm o mesmo potencial, tá? Superfícies equipotenciais são superfícies que têm o mesmo potencial. Isso vai aparecer bastante agora para vocês, superfícies equipotenciais. Ó, aqui no exemplo, esse tracejadinho aqui, ó, é uma superfície equipotencial. Todos os pontos que estiverem aqui, ó, têm o mesmo potencial. Todos os pontos que estiverem sobre esse outro tracejado
tem o mesmo potencial. Isso aqui é uma superfície equipotencial e essa aqui é outra superfície equipotencial. Quando a gente quer, em placas assim, encontrar qualquer uma dessas grandezas aqui, a diferença de potencial entre as placas, o campo elétrico entre as placas, ou a distância entre os dois pontos, a gente utiliza essa relação aqui. Ó. Na apostila de vocês têm várias atividades que a gente utiliza essa relação aqui. Isso aqui eu peguei porque eu acho que é interessante. Ó. Uma pilha, pessoal, uma pilha, né? A diferença de potencial de uma pilha é 1,5 volts, tá? Numa bateria de carro é 12 volts. Na tomada da casa de vocês é quantos volts? A diferença de potencial. Quantos volts vocês têm na casa de vocês? Na tomada. Alguém sabe aí me dizer? Ninguém sabe? Carregador de celular. Quantos volts é? Pode enfiar em qualquer tomada, não tem problema? Quando vocês forem viajar, como é que funciona? Hein? Ninguém aí? Justamente. E o que significa bivolt? Exatamente. Uhum. 110. As tomadas aqui no Brasil, elas têm, algumas cidades são 110 e outras cidades são 220. Aqui em Florianópolis, Grande Florianópolis, acho que todas são 220. São Paulo é 110, perdão. E Porto Alegre também tem alguns bairros de Porto Alegre que é 110. 110 tem uma tensão menor, então não sobrecarrega tanto, é quando tem muito consumo. Então eles fazem uma tensão menor. Não que seja mais econômico, tá? Então a gente tem que cuidar muito. Por exemplo, um aparelho 220 não tem problema você colocar numa tomada 110. Não tem problema. Ele vai só funcionar mais fraco. Ele não vai, por exemplo, não vai ter aquela potência toda que ele poderia ter. Ele não vai estragar. Com o tempo ele estraga sim, tá? Mas ele não vai funcionar com aquele desenvolvimento todo que ele teria no 220. Não é aconselhado usar no 110. Agora, um aparelho 110 você jamais poderá colocar numa tomada 220, tá? Porque ele não aguenta essa tensão toda. Ele vai queimar, literalmente, ele queima, tá? Sai fumaça, ele derrete o circuito interno. Eu fiz isso há pouco com a minha impressora, tá? Então, eu sei que dá fumaça, que derrete o circuito e dificilmente tem conserto. Então, um aparelho 110, você precisa de um transformador, ou você pode usar um estabilizador, que ele também funciona, né, de conversão de 220 para 110, para colocar na tomada. Não façam isso, tá? Não é muito aconselhado. Bom, vamos adiante aqui que a gente ainda tem bastante conteúdo. Então eu falei para vocês sobre superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais são superfícies que vão ter o mesmo potencial. Então aqui, ó, nós temos uma carga positiva. Essas linhas roxinhas aqui, lilás, sei lá que cor é essa aqui, elas são as linhas de campo. E essa carga negativa, então, tem as linhas de campo dela aqui também.
Essas mais amareladas aqui, ó, pontilhadas, são as superfícies equipotenciais. Então, qualquer ponto sobre essa superfície vai ter o mesmo potencial. Então, se você calcular aqui no A e o problema estiver pedindo lá no B também, você vai ter que o potencial de A é igual ao potencial de B, porque eles estão sobre uma mesma superfície equipotencial. Já se eu pegar um potencial mais aqui para dentro, ó, aqui no C, não é igual. O potencial de C já é diferente, é outro potencial. Ele não está sobre uma mesma superfície equipotencial. Olha só, se eu deslocar uma carga numa mesma superfície equipotencial, não vai ter perda ou não vai ganhar energia, tá? Porque ela está com o mesmo potencial. Vai continuar com a mesma energia. Então, aqui são superfícies. Cada camada dessas aqui, ó, tanto que está escrito aqui no cantinho, ó, cada camada dessas aqui é uma superfície equipotencial. Então, se eu deslocar a carga 1 aqui, essa carga 1 aqui, que vai desse ponto para cá, ela continua sobre a mesma superfície equipotencial. Ela não tem mudança nenhuma, tá? Agora, se eu deslocar a carga 2, ó, a carga 2 sai de um ponto no potencial 3, bate aqui no potencial 4, porém volta para o potencial 3. Ela continua com o mesmo potencial, ela não teve modificação nenhuma. Então, ó, a carga 1 não modifica, tá? Não modifica. A carga 2 não modifica também, porque ela não está mudando de superfície equipotencial. Agora, olha a carga 3 aqui, ó. A carga 3 sai do potencial 1 e vem parar no potencial 2. A carga 3, ela muda de potencial. O potencial da carga 3, ele vai diminuir. O potencial da carga 3 diminui, porque o potencial diminui conforme a linha de campo, ó. E a linha de campo aponta para baixo, ou seja, os potenciais 1 é maior que o potencial 2, que é maior que o potencial 3, que é maior que o potencial 4. Tá? Então, aqui, ó, a carga 4 também faz toda essa volta, mas também diminui o seu potencial, tá? Diminui. Mais um pouco, então, de superfícies equipotenciais, ó. Aqui mostrando de novo como aparecem as superfícies equipotenciais. Tracejadinho aqui é uma superfície equipotencial, ó. O ponto A aqui e o ponto B aqui embaixo é uma mesma superfície equipotencial. O ponto C já não é. Olhando esse desenho aqui, ó, do azul, o D e o E estão na mesma superfície. O F já não é. Tá, pessoal? Isso é muito importante. Ok. Trabalho da força elétrica. O que nós temos aqui? Nós temos uma carga negativa, porque o campo é de aproximação. E em vermelho aqui nós temos superfícies equipotenciais. O que é trabalho da força elétrica? Vamos supor que eu coloco uma carga de prova nesse ponto aqui. No momento que eu coloco uma carga de prova aqui, vamos dizer que é o ponto A, ela está sujeita a um potencial A. Então, ela está sujeita a um deslocamento. Ela vai se movimentar. Digamos que ela vai se movimentar para esse ponto B aqui. Quando ela fizer esse deslocamento, vai gerar um trabalho. Deslocamento é um trabalho. Quando ela tiver esse deslocamento, perdão que não é para B, é de A para B.
Esse deslocamento, que é o trabalho da força elétrica, né? Porque ela vai se deslocar por causa da força elétrica. O que vai acontecer? Do que esse trabalho depende? Esse trabalho aqui vai depender da carga que foi colocada ali e da diferença dos potenciais de cada ponto, tá? Então, o trabalho da força elétrica de um ponto até outro vai depender do quê? Da carga que foi colocada, aqui nós temos a nossa carguinha, né, que foi colocada, e da diferença dos potenciais de cada canto, ponto em que ela foi colocada. Pessoal, o trabalho da força elétrica, ele não depende de jeito nenhum do deslocamento. Vejam bem, se essa carga tivesse sido deslocada para cá, ó, o trabalho seria o mesmo, porque o potencial em cima dessa linha aqui é o mesmo. Se essa carga tivesse sido deslocada para cá, ó, o trabalho seria o mesmo. O trabalho não depende do deslocamento, depende do que? Da carguinha e dos potenciais, tá? Nós temos então relações para o trabalho em relação à energia potencial elétrica, tá? Como a força elétrica é uma força conservativa, nós vamos ter a energia potencial elétrica conservativa também. Ela vai ter que vir com um sinalzinho de menos na frente. Então, o trabalho da força elétrica, ele vai ser menos a variação da energia potencial elétrica, porque é conservativa, tá? Ela é sempre conservativa. E aqui também vale, se a gente estiver falando de velocidades da carga, também vale que o trabalho é a variação da energia cinética. Todas aquelas relações que vocês já tiveram, tá? E aqui também existe o trabalho motor, que é quando é um movimento espontâneo da carga, e existe o trabalho resistente, que é quando a gente força a carga a um movimento. Há algumas questões, então, para a gente fixar o que eu conversei com vocês. A primeira aqui, ó. O trabalho desenvolvido pela força elétrica ao se transportar uma carga pontiforme Qzinho entre dois pontos de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Qzão e afastada de qualquer outra. O que vocês acham que é? Estou jogando aí valendo um chocolate. Qual é a alternativa correta? Vamos lá. Qual a alternativa correta da primeira? Vamos ver quem vai acertar. Acabei de falar. O trabalho depende da trajetória? Falei um monte de coisa há pouco. Alternativa é? Vamos ver. O trabalho depende da trajetória? Vamos ver. Eleonor, tu está em cima dos meus papéis de novo. Depende da trajetória? Não, ele não depende da trajetória, né? Lembra que eu falei das superfícies equipotenciais ali? Então, ele não depende. A alternativa E independe da posição dos dois pontos em relação à carga. Ele depende da posição, sim, porque cada posição é que gera o potencial. Ô, professora. Oi? Eu tinha visto ali com que depende da posição. Ele depende da posição, sim, porque é a posição que define o potencial, tá? O trabalho não será sempre tem que cuidar com isso aqui, né, nas questões, ó. Ele não vai ser sempre positivo nem sempre nulo, né? Ele vai ser positivo quando for um trabalho motor, quando vai ser um deslocamento espontâneo. Ele vai ser negativo quando vai ser um trabalho resistente e nulo quando for sobre uma mesma linha equipotencial, uma superfície equipotencial. O trabalho, pessoal, ele não depende da trajetória, que foi o que eu mostrei há 2 páginas aqui para cima, que foi o que eu mostrei aqui, ó. O trabalho aqui para A,
Ó, o trabalho de A para B é o mesmo trabalho de A para C, vou botar D aqui embaixo, que vai ser o mesmo trabalho de A para D. Por que isso acontece? Isso aqui acontece porque B, C e D estão sobre uma mesma superfície equipotencial. Potencial, tá? Então, a importância da gente entender superfície equipotencial é que são superfícies que vão ter a mesma, o mesmo potencial elétrico. Opa, tinha mais uma ali. Essa é uma de cálculo, então. Ó. Eu vou resolver com vocês. Uma partícula eletricamente carregada tem massa de 0,4 gramas. Gramas a gente não pode usar, está fora do sistema internacional. Então, é 0,4 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Em um ponto A de um campo elétrico uniforme. Tá, então nós temos um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme, ele é feito por duas placas, né? Normalmente uma positiva e uma negativa. E o campo elétrico uniforme é aquele que se forma com linhas paralelas aqui dentro. Isso aqui é um campo elétrico uniforme. Ela é acelerada a partir do repouso pela força elétrica. A partir de um ponto A, ela é acelerada e atinge um ponto B, aqui dentro. Ponto A, ponto B. Desprezando a ação da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento dessa partícula. Está falando velocidade e está envolvendo trabalho. Quando envolve trabalho e velocidade, a gente tem que se ligar logo no teorema do trabalho e da energia cinética. Isso vale para cá também. Então, o trabalho para ir de A para B, aqui, nada mais é do que a variação da energia cinética que ela teve. Então, o que nós temos aqui? O trabalho de A para B é a energia cinética final, que é lá em B, menos a energia cinética inicial, que é em A. Em A, ele estava em repouso, então essa energia cinética aqui é zero. Então, aqui nós vamos ter que o trabalho de A para B é a energia cinética final, que é do ponto B, que vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos calcular isso aqui, então. O trabalho de A para B vai ficar a massa, então, 0,4 vezes 10 na menos 3 vezes 20 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. O trabalho de A para B vai ficar... Eu vou simplificar o 0,4 com o 2, vai ficar 0,2. Vou simplificar já. 0,2 vezes 10 na menos 3 vezes 20 ao quadrado, que é 400. Essa multiplicaçãozinha aí vai dar 0,2 vezes 400 dá 80, vezes 10 na menos 3. O trabalho de A para B vai dar, então, 8 vezes 10 na menos 2 joules, deixado em notação científica. Está aí, então, o trabalho da força elétrica para levar de A para B. Entenderam isso aqui, pessoal? Olha que misturança de conteúdo que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui falando de força elétrica, de eletricidade, campo elétrico uniforme, usando lá o teorema do trabalho da mecânica. Então, são coisas que a gente vai ter que tomar muito cuidado, que mistura tudo agora. Bem-vindos ao terceirão. Ok?
Eu vou ligeiro porque nós temos mais alguns exemplos para depois vocês fazerem as atividades da apostila, tá? Mais uma aqui. Na figura a seguir, observa-se uma distribuição de linhas de força e superfícies equipotenciais. Considere o campo elétrico uniforme de intensidade 5 volts por metro. Também é outra unidade do campo elétrico, tá? É uma unidade de sistema internacional também. Então, o campo elétrico, que é representado pela letra E, é 5 volts por metro nesse ponto aqui. O trabalho necessário para deslocar a carga elétrica Q valendo, então nós temos uma carguinha aqui, Q valendo 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, para deslocar ela daqui do ponto A até aqui em cima, no ponto B, aqui, vale quanto? Então eu quero saber o trabalho para deslocar ela de A para B, que seria o mesmo trabalho para deslocar ela daqui até aqui, ó. Porque essa linha aqui é uma superfície equipotencial. Bom, o que a gente precisa para realizar isso aqui? Para realizar essa aqui, a gente precisa a formulazinha do trabalho normal é força vezes o deslocamento. Que força é essa? É a força elétrica. Nós temos uma relação lá na formulazinha do campo elétrico que é força dividida pela carga. Força elétrica. Nós temos tanto o campo quanto a carga. Ou seja, a gente pode, primeiro, encontrar essa força elétrica, fazendo o campo vezes a carga. E aí, se a gente tem a força elétrica, o deslocamento nós temos aqui, que é 4 metros. Aí a gente pode achar o trabalho. Então, vamos aqui, ó, força elétrica vai ser o campo, que é 5, vezes a carga, que é 2 vezes 10 na menos 6. Então, força elétrica vai ser 10 vezes 10 na menos 6. Essa força elétrica vai ser 10 na menos 5 newtons. Volta para a fórmula do trabalho. Trabalho de A para B vai ser essa força elétrica, que é 10 na menos 5, vezes 4, que é o deslocamento. O trabalho de A para B vai ser 4 vezes 10 na menos 5 joules. Está aí o trabalho da força elétrica, do deslocamento de A para B. Então, pessoal, muito cuidado. Ó. Agora a gente usou essa outra formulazinha aqui do trabalho, ó, que é força vezes deslocamento. Ok. Outro exemplo. Olha essa questão aqui. Ó. O desenho a seguir mostra uma carga Qzão de 40 microcoulombs, que é essa aqui, ó. Pontiforme, fixa, e uma carguinha Qzinho de prova, que seria essa verdinha aqui, de 5 microcoulombs. Pontiforme e móvel. As duas cargas se encontram no vácuo, então o K é 9 vezes 10 na 9. Calcule o trabalho realizado pela força elétrica quando a carga Q é transportada do ponto A para o ponto B. Ok, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, aqui, nesse caso, nós estamos envolvendo o valor de duas cargas. Quando envolve o valor das duas cargas, nós estamos falando de energia. Que energia? Energia potencial elétrica. Então, nesse caso aqui,
Nós estamos envolvendo o trabalho do ponto A para o ponto B, envolvendo energia potencial elétrica. Então, a variação da energia potencial elétrica vai ser do ponto B menos a do ponto A. Então, a gente faz aqui, ó, de A para B, a final menos a inicial, vai ser menos a energia potencial do ponto B menos a energia potencial do ponto A. Eu gosto de fazer cada energia aqui separada. Então, vou fazer, ó, a energia potencial no ponto A. Formulazinha da energia potencial é K, Qzão, Qzinho, sobre D. Distância do A, porque nós estamos calculando a energia potencial do A. Então, a energia potencial do A vai ser 9 vezes 10 na 9, vezes 40, vezes 10 na menos 6, vezes 5, vezes 10 na menos 6. E isso aqui dividido pela distância, que é 20 centímetros, que é 20 vezes 10 na menos 2. Pessoal, eu vou botar aqui direto o resultado, tá? Isso aqui vai dar 9 joules. Para a gente não perder muito tempo, tá? 9 joules. Depois a gente calcula a energia potencial de B, que é a mesma fórmula, só que agora a gente usa a distância de B. A energia potencial de B vai ficar 9 vezes 10 na 9, vezes 40, vezes 10 na menos 6, vezes 5, vezes 10 na menos 6, e aqui embaixo a distância de 30 vezes 10 na menos 2. A energia potencial de B vai ser 6 joules. Jogando para cá agora, então, no trabalho, tem que cuidar os sinais aqui um pouquinho, vai ficar menos 6 menos 9, esse trabalho de A para B vai ficar menos 3, o trabalho de A para B vai dar 3 joules. Então aqui, pessoal, vocês viram alguns exemplos de como pode aparecer esse trabalho da força elétrica. Ele aparece de várias formas diferentes. Eu tenho aqui no final umas explicações sobre o campo elétrico uniforme. São só teorias de como a carga se comporta dentro do campo elétrico uniforme. Vocês têm na apostila de vocês, e eu coloquei aqui várias explicações mais de como a carga vai se movimentar ali dentro, tá? Então, como vocês vão receber isso aqui em PDF, e aqui tem um pequeno mapa mental. Como vocês vão receber isso aqui em PDF, eu peço que vocês deem uma lida, tá? Que é a parte mais teórica. Então, eu quero que vocês deem uma lida nisso, nesse conteúdo, e eu quero que vocês façam as questões da apostila, tá? As questões começam na página 3 da apostila 5 e vão até a página 8 da apostila 5. Tentem fazer para terça-feira. Eu vou dar um tempinho na terça-feira para a gente corrigir essas questões. Então, não vou corrigir todas. Vocês podem, de preferência, me mandar as que vocês tiverem mais dificuldade, tá? Que eu vou resolver elas com vocês. Podem me mandando durante a semana, final de semana, não tem problema. Conforme vocês forem fazendo, já vão me avisando quais que vocês têm mais dificuldades. Eu já resolvi todas elas, tá? Então, podem me mandando, que daí eu já seleciono para a aula ir mais rápido na terça, que aí a gente já pode ir adiante. Que o conteúdo que vai ter na terça-feira é continuação desse conteúdo. Ele continua nesse conteúdo, é só um extra, tá? Então, pessoal, atenção para a chamada.
Vou fazer a chamada final de hoje. Professora, Oi, diga. a prova é até pra fazer até a meia-noite de hoje, né? Amanhã. Até amanhã? Até amanhã. Uhum. São 2 dias. Os meus 2 dias são 48 horas. Eu dou mais que 48 horas. Eu calculo 2 dias assim. Terça, né? 24 horas dá quarta. Isso é um dia. 2 dias termina na quinta. Eu não entendi como tem uns professores fazendo 2 dias de um dia para o outro. Para mim, dois dias. É que acho que eles contam um dia como o dia que eles passam a prova. Pois então, mas eu não conto 2 dias assim. Cada um faz um cálculo, eu acho. Eu até quero conversar sobre isso, porque eu fiquei olhando professor de segunda falando que na terça já encerrava o horário. Eu fiquei pensando, meu Deus, pra mim, não, eu não conto 2 dias assim. Porque 2 dias pra mim são. Que bom. Eu quero saber se eu tô contando errado, porque pra mim 2 dias é diferente. Não, não. Não, mas é que eu conto 2 dias diferentes, eu conto assim, ó. Eu abri a prova, digamos, terça de meio-dia, quarta de meio-dia completa um dia. Não é lógico isso? Quinta de meio-dia completa 2 dias. Sim, é pra ser isso. Eu entendo assim, né? Tipo, 2 dias depois da minha aula é quinta, não é quarta. Bom, mas tudo bem. Pessoal, vou fazer a chamada então para não atrasar vocês rapidinho aqui, ó. Quem não tá, levanta a mão. Vamos lá. Ana tá aí? Vou começar pelo terceiro em. Ana tá aí? Vamos rapidinho. Ana, Beatriz, Bruna e Caio. Beatriz tá aí? Ok. Caio tá aí? Tá, deixa eu ver aqui. Caio, a Beatriz. Davi, Stephanie, Gabriel. Davi, Stephanie e Gabriel. Henrique, Igor, João Vitor e Júlia. Júlia. Kaique, Larissa e Lauro. Isso, joia. Vamos ver. Kaique, Larissa e Lauro. Lucas. Os Lucas. Ô, professor, estou aqui. Você é qual, Lucas? O Martins. Ok. Tá, os Lucas estão todos aí, então. É, Luiz Carlos, Luiz Felipe. Marcelo. Natália, Nicole. Patrick, Tainá e Vinícius. Oi, Vinícius. Patrick tá o quê? Oh, Tainá. Então, só para conferir aqui do terceiro em, quem não me respondeu. A Ana não respondeu. A Bruna. Tá, já marquei. A Ana, a Bruna. O João Vitor. O Luiz Felipe, o Marcelo e o Patrick, que tá sem luz. professor, eu tô aqui. O João Vitor. Pois então. Viu? Por isso que eu repito. A Ana, a Bruna. O Luiz, o Luiz Felipe, o Marcelo e o Patrick, que tá sem luz. Tá. Então vamos pro EMA. Vamos pro EMA. Aline, Bernardo e Brian. Bernardo. O Brian é turista, né? Camille, Cecília, Cíntia. Daniele, Eduarda e Emily. Daniele, Eduarda e Emily. Eric, Gabriel, Abreu e Gabriel. Presente. Ué. Uhum. Gabriel Abreu tá aí. Guilherme, Júlia Paiva, Júlia Goulart, Júlia Weingartner. Ah! A Ana apareceu? Tá bom, vou te botar aqui.
Tá, ok. Vamos ver aqui então. A Júlia Paiva. Deixa eu achar aqui agora de novo. Júlia Paiva. Tranquilo. A Júlia. Tá, a Júlia Goulart não. Ah, tá ali, perdão. Já vi, Júlia. Então vamos aqui. Kiara, Leonardo, Letícia. Letícia. Pulei Júlio? Não, Júlio eu já botei. Eu te pulei? Tá. Te pulei, mas eu botei presença, ó, viu? Letícia, Luiz Otávio. Leonardo tá aí? Luiz Otávio, Manuela, Maria Clara. Maria Clara. As Marias Claras. Maria Clara, tá ok. Luiz Otávio. Manuela. Maria Eduarda. Mariana. Samara e o Andrea. Mariana tá aí. Samara tá aí. A Andrea tá aí. Terceiro Ema, então. O Brian. A Cecília. Não vi responder. O Gabriel Abreu. O Guilherme. A Kiara. O Leonardo. O Luiz Otávio. A Manuela. Não vi responder. A Maria Clara Westphal. Se tiver aí, se acusa. A Maria Eduarda Pereira. Esses aí. Ok, então, pessoal, dispensados, que vocês têm outra aula, né? Correndinho, então. Abraços, até semana que vem, então. Qualquer coisa me chamem, tá? E me avisem quando forem fazendo a prova para ver se tá tudo ok, já que deu tanto problema, tá? Aí a gente vai vendo, vai resolvendo. Quem já fez também me dá... Ok, então quem já resolveu me dá um ok lá no WhatsApp para eu conferir se realmente recebi, tá? Pra gente já resolver logo. Tá bom? Abraço então, ótima semana para vocês. Tchau, professora. Beijo. Tchau, para vocês também.